Olha, nós temos aqui a informação de que o Brasil está entre os piores países do ranking global que apresenta estudantes da quarta ao oitavo ano do ensino fundamental, principalmente na área de matemática. O professor Mozart Neves Ramos, que é educador e pesquisador da Universidade de São Paulo, aqui conosco. Professor Mozart, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Professor, acho que o seu microfone está desligado. Dá uma olhadinha, professor. Dá uma olhadinha nele aí. Isso, Heroto. É isso aí, professor. Muito Está me obrigado. ouvindo agora bem? Estou muito Bom grato dia, por sua Heródoto. gentileza, professor. Professor Mozart, e aí, Bom dia, esse número reflete o que da educação brasileira, professor? Bom, reflete o desastre da matemática, que não é de agora, não é? As avaliações nacionais, como o sistema de avaliação da educação básica, que é o exame que o Brasil faz com os nossos estudantes, no quinto ano, no nono e no terceiro ano do ensino médio, já demonstram exatamente a situação crítica da matemática de nossos estudantes. Estamos formando, Heródoto, analfabetos matemáticos na escola, é uma geração inteira. Esse resultado que agora o TIMSS fez, que é um exame internacional que avalia estudantes do quarto ano e do oitavo ano do ensino fundamental, apenas confirma essa situação crítica de nossos estudantes. Para tangibilizar para os nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando nessa manhã, é simplesmente o seguinte: o Brasil está entre os piores países na área da matemática, ganhando apenas para 3 países: África do Sul, Kuwait e Marrocos. E o que significa essa situação? Que 51%, ou seja, de cada 100 estudantes do quarto ano do antigo ensino primário, do ensino fundamental, eles não sabem fazer conta de subtração e adição com mais de 3 dígitos. Ou seja, se a gente fizer 10.540 mais 450, qual é o resultado? Eles não sabem fazer isso, só conseguem fazer até 2 dígitos. É uma situação lamentável. E o pior, Heródoto, é que o Ministério da Educação não se pronuncia sobre essa situação crítica. Além disso, dentro do programa de alfabetização lançado há 2 anos atrás pelo ministro Camilo Santana, ele não incorporou letramento em matemática, segundo ele, para dar foco. Foco de quê? Se os nossos estudantes não sabem nem sequer subtrair, fazer adição de 3, 4 dígitos. Isso é um absurdo em pleno século XXI. Professor Mozart, o que fazer então para melhorar essa situação que você acabou de descrever para nós, hein, professor? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que o fator que mais impacta na aprendizagem é a qualidade do professor. Então, a gente precisa melhorar a formação dos nossos professores de matemática. E aí, Heroto, são 2 aspectos. Primeiro, aquela que a gente chama de formação inicial. São aqueles alunos que serão futuros professores formados pelas nossas universidades. A gente, às vezes, dá uma formação muito teórica e pouco prática. Muitas vezes, até, o aluno sabe, domina os conteúdos, mas não sabe como ensiná-los. Ou seja, falta melhorar a prática pedagógica. O segundo aspecto são esses professores que já estão no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, que ensinam nas escolas públicas e escolas particulares em nosso país. Precisamos fazer urgentemente uma formação que dialogue com o chão de escola, que promova a prática desses professores, porque o que nós estamos averiguando é uma situação calamitosa da educação brasileira, particularmente na área da matemática, porque as avaliações nacionais já demonstravam isso. Ou seja, o aluno no Brasil, a avaliação nacional, que a régua é um pouquinho mais baixa do que desse exame do TIMSS, que foi realizado agora, não é? No exame nacional, de cada 100 estudantes que terminam o quinto ano do ensino fundamental, o antigo primário,
né, de cada 100, só 37 dominam os conteúdos esperados em matemática. Quando a gente caminha para o nono ano do ensino fundamental, quando termina essa etapa do ensino fundamental, isso cai para 15. E quando a gente chega ao final do ensino médio, a conclusão da educação básica, aí isso cai para 5. Isso é um absurdo. Na Bahia, por exemplo, Heroto, de cada 100 estudantes que concluem o ensino médio, só um aprendeu o que seria esperado em matemática. A gente não pode ser um país protagonista desse futuro com uma situação tão crítica em matemática. Professor, ir mal em matemática compromete toda a educação da pessoa, compromete todo o aprendizado dela associado a outras disciplinas? Sem dúvida, quando a gente eu fui professor tanto da educação básica, Heroto, quanto como também do ensino superior. Eu me lembro, ainda lá atrás, quando eu comecei, eu era professor de física. Então, os alunos adoravam minhas aulas, mas o diretor da escola me chama, nunca me esqueço disso, no meio do ano letivo e me diz: "Olha, eles adoram, mas estão reprovados, 50% da turma". E eu disse: "O problema é que eles não sabem matemática, não sabem fração". Isso era, Heroto, no segundo ano, chamado segundo ano científico, naquela época, que é o segundo do ensino médio. Então, há uma situação que impacta nas áreas, principalmente da física, da química, mas impacta também em nosso país do ponto de vista da sua sustentabilidade, do seu produto interno bruto. Tem uma técnica, um método que a França fez para avaliar o impacto do baixo aprendizado da matemática no PIB per capita do país. E aqui a gente aplicou isso no Brasil e a coisa é extremamente complexa. Ou seja, ou o Brasil entende que para melhorar a sua própria riqueza passa pela matemática e, portanto, enfrentar esse desafio, ou nós vamos ter impactos negativos tanto na aprendizagem de outras disciplinas, principalmente aquelas que dependem essencialmente desses conteúdos cognitivos da matemática, como também na própria riqueza do país. Ou seja, não dá para o ministro Camilo Santana dizer que precisa ter foco e só olhar a parte de leitura, a parte de texto da língua portuguesa, deixando de fora a matemática do ponto de vista do seu letramento. É preciso dar aos nossos estudantes, assegurar que ele tenha, ao final do segundo ano do ensino fundamental, os domínios necessários, tanto em língua portuguesa, a alfabetização tradicional, mas também a alfabetização matemática, para que eles possam evoluir ao longo de toda a educação básica. Professor, muito obrigado. Obrigado, Heroto. Um bom dia para você e para todos que nos acompanham no Nova Brasil. Nós aqui agradecemos ao professor Mozart Neve Ramos, que é educador e pesquisador da Universidade. Esse quadro que ele desenhou aqui para a gente é uma coisa realmente preocupante. Não é só um problema de governo isso aqui, é um problema de todos nós, é um problema de cidadania. E porque, como o professor, entre tantas coisas importantes, o ponto que ele diz é o seguinte: ir mal em matemática prejudica também o conhecimento de outras áreas da ciência. Sem dúvida, quando a gente. Eu fui professor tanto da educação básica, Heroto, como também do ensino superior. Eu me lembro, ainda lá atrás, quando eu comecei, eu era professor de física. Então, os alunos adoravam minhas aulas, mas o diretor. 8h28, nós temos também notícias da cidade.